Fala Minas agora começa com um assunto que pode ser a dúvida de muitas pessoas, viu? Você sabe o que é e para que serve uma audiência de custódia? Sabe qual a diferença, de audiência de custódia, inquérito policial e ação penal? Pois saiba que até hoje, eu também ainda me confundo bastante com esses termos, viu? E esse é um... Ai, desculpa, até engasguei. E esse é um assunto que a gente sempre escuta, nas reportagens que mostram aí casos policiais e às vezes também até mesmo em filmes. Por isso, gente, convidamos um advogado criminalista especialista nesse assunto e que também é mestre em Direito Constitucional. É o Fábio Gaudêncio, ele que aceitou o nosso convite e hoje está aqui no estúdio do Fala Minas comigo. Bem-vindo aqui, Fábio. Obrigado, boa tarde. Fábio, e vamos começar pelo começo, A audiência de custódia, a gente às vezes acompanha alguns casos, no jornalismo, de uma forma geral e aqui na Rede Mais também, que ele foi preso, a pessoa foi presa em flagrante por algum crime, algum delito, passou por uma audiência de custódia e acabou sendo liberado, mesmo tendo sido pego em flagrante. O que significa essa audiência de custódia? Veja bem, a audiência de custódia, ela é um instituto, no caso, que existe no nosso ordenamento desde 2015. Ela iniciou-se pelo Estado de São Paulo, através, no caso, do próprio Tribunal de Justiça daquele Estado, o CNJ e também através, no caso, do Ministério da Justiça. Estabelecia e havia uma previsão lá em 2015 que aquele preso em flagrante, num prazo de 24 horas, deveria ser apresentado a uma autoridade judiciária, ou seja, o magistrado, o juiz, no qual se iria observar as questões sobre a prisão e não sobre o crime. Então nós temos aí uma grande dúvida, que é comum para aqueles que não operam no direito, que não existe uma seletividade quanto ao crime, se estabelece o direito ou não da audiência de custódia. Porque a audiência de custódia, ela não foi criada para se averiguar em relação ao crime, mas sim nas condições em que a prisão ocorreu. Se não ocorreu alguma tortura, alguma coação, uma ilegalidade no momento da prisão. Esta é a finalidade maior da audiência de custódia. Mas acaba que, indiretamente, existe um outro grande benefício da audiência de custódia, qual seja evitar o encarceramento desnecessário dos presos provisórios. Então, estabeleceu-se que, a partir de 2019, com a criação, o advento do pacote anticrime, o juiz que então recepcionou o auto de prisão em flagrante, ele tem a obrigação de, num prazo de 24 horas, realizar a audiência de custódia independente daquele crime. E nessa audiência de custódia serão observados as ilegalidades ou não da prisão. E naquele momento poderão então participar o Ministério Público, o Defensor Público ou o advogado particular, mas nunca poderão participar aqueles que então conduziram o preso até a delegacia, seja um policial federal, policial civil, policial militar ou qualquer um do povo, até porque qualquer um do povo também pode então efetuar a prisão. E aí tem um tempo, Dura em média quanto tempo essa audiência? Isso varia? Porque você falou do prazo, Tem até 24 horas para ela ser realizada. Mas em média quanto tempo dura essa audiência? Correto. O prazo para a apresentação do preso para a audiência de custódia, ele é de 24 horas. Agora, do início da audiência de custódia, ela não tem um término efetivo, não é estabelecido em lei. Mas, normalmente, ela termina num prazo de 30 a 50 minutos. O juiz faz algumas perguntas para aquela pessoa que foi presa em flagrante. Se ele foi coagido, se ele sofreu tortura, se ele sofreu algum tipo de ameaça por todas aquelas pessoas que o coagiram. Dessa forma, neste momento da audiência de custódia, não se discute o mérito com relação ao crime. Tanto é que a defesa ela pode manifestar algum pedido para requerer a liberdade, mas nunca entrando no mérito do crime em tese cometido. E aí, nesse momento ainda, na audiência de custódia, o juiz ele pode determinar se aquela pessoa deve ser mantida presa ou não, então. Correto. No momento, então, da realização da audiência de custódia, o juiz pode aplicar algumas medidas cautelares. Por exemplo, a monitoração eletrônica, que é a tornozeleira. O juiz pode determinar, então, a questão dos horários. Ele concede a liberdade,
mas aquela pessoa, no horário compreendido entre 20 horas e as 6 horas, ela tem então que estar recolhido no seu lar. Não pode, no caso, comparecer em locais criminógenos, não pode viajar e manter o seu endereço atualizado. Então, algumas das medidas cautelares o juiz pode aplicar, assim como ele também pode conceder a liberdade mediante fiança ou sem fiança. Mas também nessa situação, Lúcia, pode ocorrer que o juiz pode converter aquele momento que ainda é uma prisão em flagrante em prisão preventiva. Então a situação naquele momento para a pessoa que foi presa em flagrante, ela começou a complicar um pouco mais. E aí quando a gente fala, né, desse próximo passo que já é o inquérito, aí sim vai ser analisado qual foi o crime que aquela pessoa cometeu. Correto. A questão da audiência de custódia, ela se dá em 2 momentos. Primeiro, pode ser no caso através da prisão em flagrante, né, que a pessoa foi pego naquele momento no cometimento do delito, ou pode ser através do cumprimento de um mandado judicial, um mandato, no caso, de prisão, expedido por um juiz competente. São as 2 situações. O inquérito, ele diverge um pouco desse momento da audiência de custódia. A audiência de custódia será ao final. Por quê? O inquérito policial, ele é um conjunto de diligências no qual o delegado, e através dos seus subordinados, toda a sua equipe, vai então, no caso, realizar várias diligências, como oitivas de testemunhas, do próprio, no caso, investigado, vai ouvir, no caso, pessoas ligadas ou não diretamente àquele suposto delito, vai então fazer a coleta de provas, perícias, então tudo aquilo que for necessário quando houver a prova de existência de crime ou indícios suficientes de autoria. Olha, gente, tá vendo? Eu falo que eu já nem lembro, Michele Miak, quanto tempo eu tenho de jornalismo. Já perdi a conta de quantas, né, reportagens aí falando de crime. Mas até hoje a gente ainda, né, tem dúvidas sobre esses assuntos, por isso que eu resolvi trazer isso aqui, porque tem muita gente de casa que acompanha nas reportagens aí, passou para audiência e custódia e foi liberado. E aí o pessoal de casa fica indignado. E aí, Fábio Galdense está aqui para explicar para a gente por que, né, que em alguns casos o juiz ele vai liberar, né, na audiência de custódia vai liberar. Mas não é que ele foi liberado do crime que ele cometeu. Não. Ele vai ainda passar por esse inquérito, né? Aí é onde entra que ele pode ser preso ou não também, né, Fábio? Correto. Não é que o pessoal de casa achar que ele está livre. Não. Na verdade, existe uma grande corrente ainda, né, que são pessoas que não estão ligadas diretamente ao processo, ao direito, que ficam, então, resignadas quando a pessoa é colocada em liberdade na audiência de custódia. O fato da pessoa ser colocada em liberdade na audiência de custódia não quer dizer que o processo acabou, que ela foi absolvida. Ao contrário, ali está se evitando, no caso, uma consignação nos direitos fundamentais da pessoa. Porque a pessoa, todas as pessoas, na verdade, elas têm o direito de responder em liberdade. A prisão não é a regra, ela é exceção. O que acontece comumente é que está sendo invertida essa questão. Então, de forma, no caso, a evitar, né, o encarceramento provisório desnecessário, o juiz entende por, no caso, naquele momento, ser por bem, colocar a pessoa em liberdade. Neste fato da pessoa em liberdade, como você bem disse, eu asseverei, não indica ou não quer dizer que o processo acabou. Ainda teremos um longo caminho pela frente, teremos, no caso, aí, a audiência de instrução, o interrogatório, no caso da pessoa conduzida, que naquele momento já se tornou um réu, né? Também, no caso, aí, a oitiva das testemunhas de defesa, assim como a acusação e depois, no caso, uma sentença. Então, o grande benefício da audiência de custódia é esse também, da pessoa poder aguardar em liberdade a realização da audiência de instrução e da sua sentença, que pode ser tanto condenatória, quanto também, no caso, né, ser beneficiado com uma absolvição. Porque ocorre muitas vezes, que acontecia antes do pacote anticrime, quando existia uma falsa discricionariedade do juiz em realizar ou não audiência de custódia. É como se ele estivesse escolhendo um livro pela capa. Esse merece, o crime é grave, esse é mais brando, vou realizar, esse tem antecedentes, esse aqui merece ou não merece. Os direitos fundamentais, eles não podem ser consignados. Então, muitas das vezes acontecia da pessoa ser presa, no caso, preventivamente, e depois de 1 ano e meio, 2, é que era realizada a audiência de instrução dele, onde ele era ouvido, e a sentença ser, no caso aí, uma reprimenda de 2 anos. Que pela legislação, né, a questão de 2 anos, o cumprimento da reprimenda é no regime aberto. Então ela ficou mais tempo no fechado do que a própria sentença.
Então é uma forma de evitar também. Olha, gente, e aí quando a gente fala de ação penal, o que o pessoal de casa tem que entender com relação a isso? A ação penal já é um outro instituto que está diretamente relacionado, principalmente ao inquérito. Porque no fim do inquérito, onde o delegado finaliza todo o seu trabalho, né, seja ele naquele prazo de 10 dias para o réu preso, o acusado preso, ou 30 dias para o investigado solto, então o delegado finaliza ali todo aquele trabalho e envia para o Ministério Público. O Ministério Público, observando então aquelas questões levantadas por todas as diligências no inquérito policial, ele então vai ofertar uma denúncia ao magistrado, ao juiz, que então irá recepcionar aquela denúncia. Ou, se as provas não forem robustas, o Ministério Público pode até arquivar todo aquele trabalho que foi realizado pelo delegado ou pela delegacia através do inquérito. E aí é nessa ação penal que às vezes acaba indo a júri popular, é nesse processo? Exatamente. Então iniciou-se, no caso ali, a ação penal com a denúncia. Então agora nós temos uma mudança em relação, no caso, ao investigado. Ele passou de investigado a acusado, tornou-se réu a partir da denúncia. Neste momento, então, essa pessoa que tornou-se réu, ela é então, no caso, convidada, intimada a apresentar a sua defesa, escrita através, no caso, de um advogado ou através de um defensor público. Então nós temos aí, nesse momento, inaugurada a ação penal, onde a pessoa, no caso, poderá defender-se, apresentar documentos, testemunhos, o que for necessário. Tá vendo só, gente? A gente acha que, né, é simples, mas eu falo que a área de advocacia é uma área com um leque muito grandes. Então, vocês estão vendo, cada dia a gente aparece com um advogado de diferentes áreas, né? E aí é onde a gente surpreende, porque às vezes a gente escuta tanto esses termos, né, no noticiário, aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta, mas a gente passa, né, fala uma ação penal, mas a gente não sabe o que é. Então, a gente tem que aprender, por isso que o Fala Minas está aqui para mostrar para vocês qual que é a diferença, né, de cada um desses processos, para a gente entender quando a gente assistir agora lá com o Matheus Monteiro no Cidade Alerta, né, quando falar um inquérito policial, uma ação penal. Agora você que está acompanhando o Fala Minas já vai saber, principalmente agora, uma audiência, né? O pessoal de casa agora já vai saber, né, Fábio? É importante a gente ter conhecimento sobre isso também. É muito importante, no caso, aqueles que não estão ligados diretamente ao direito, mas acompanham todo o trabalho da sua emissora, para que eles possam ter, no caso, realmente até trazer e levar novas informações àqueles que têm, no caso, aí o interesse, né, em saber melhor sobre a audiência de custódia, porque a audiência de custódia, nós não podemos entender que ela é um benefício para o criminoso. Não pode se tratar dessa forma, né? Ela, no caso, está na nossa legislação, no pacote anticrime, que foi trazido aí no ano de 2019, pela Lei 13.964, porque dando, no caso, aí, à pessoa o direito, o quê? De defender-se, então, em relação, no caso, à ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Então, logo nós vemos o quê? Que a audiência de custódia é um benefício tanto para aquela pessoa que realmente foi preso, nas condições da sua prisão, e para também se evitar o que mais ocorre no nosso país, que é o encarceramento em massa, que talvez pessoas, no caso, que tenham cometido algum delito, ainda quebrando ou sem a questão de uma intenção, possam, no caso, receber o amargo remédio da justiça e ficar, no caso, aí, escondido no fundo de uma cela, na masmorra, assim como nós chamamos. E aí a gente estava até acompanhando algumas imagens, mostrou ali uma videoconferência, né? Essa audiência de custódia também é feita nesse formato. Correto. Antes da pandemia, a audiência de custódia comumente era realizada presencialmente, né? O preso era retirado, a pessoa era retirada, no caso lá, do sistema prisional e levada até o fórum. No período da pandemia, elas começaram a ser realizadas de forma por videoconferência. Só que, devido ao efetivo, a questão de tempo, porque o prazo da audiência de custódia, ainda que pareça um prazo longo de 24 horas, para o judiciário e para o sistema prisional, ele é um prazo curto. Então, por bem, no caso, achou-se melhor realizar a audiência de custódia por videoconferência. Ou seja, o preso lá na unidade prisional, o magistrado no seu gabinete e o advogado, no caso, ele pode tanto entrar do seu escritório quanto também comparecer ao estabelecimento prisional para poder acompanhar, então, a audiência de custódia. Gente, a gente viu aí o quanto a pandemia, né, ela mudou realmente, né,
todas as áreas da nossa vida, inclusive veio aí para trazer, né, mais agilidade, né, e a tecnologia também para a área criminal. Então eu quero agradecer o Fábio Gaudêncio, advogado criminalista, que esteve aqui com a gente para explicar isso que ainda é muito difícil para muitas pessoas entenderem. Conte comigo e precisando estarei sempre à disposição.